Muito bom. Bom dia. Nós estamos caminhando, quase chegando ao final do nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E fiquei pensando que às vezes nós temos alguma dificuldade para transmitir a nossa mensagem. Mas Deus nunca teve essa dificuldade. Desde o início dos tempos, Deus tem conseguido transmitir a sua mensagem claramente para nós. Deus sempre teve uma mensagem para o seu povo, e isso ainda é verdade hoje. Deus tem uma mensagem para cada pessoa aqui. Ele tem uma mensagem para aquele que não é crente. A sua mensagem para o homem perdido é relativa à salvação. E essa mensagem é bastante simples. Ele te ama e ele enviou o seu filho para morrer, para poder salvá-lo dos seus pecados. Foi isso que nós cantamos agora. Mas ele também tem uma mensagem para o crente. A sua mensagem para o cristão é relativa à rendição. Se você é salvo, Deus quer que você saiba que você tem que entregar tudo para Ele. Ele deseja que cada um dos seus filhos cresça e amadureça espiritualmente e continue no caminho da santificação. Ele quer que você o adore, louve, aprenda sobre Ele, gaste o seu tempo em oração e espera que você o sirva. Essas são mensagens universais de Deus. Mas também existem algumas mensagens específicas que Deus entrega para o indivíduo, para cada um de nós. Ele mostra exatamente onde Ele quer que você o sirva. Ele também emite um aviso pessoal se você precisa se arrepender e mudar o seu caminho. Ele aponta você para a pessoa que Ele quer que você alcance. Ele também revela as maneiras em que Ele ama você, o seu amor por você. E é uma coisa muito especial quando a gente recebe uma mensagem específica, uma mensagem pessoal de Deus. Deus enviou uma mensagem para a sua igreja em Corinto. E Ele usou o apóstolo Paulo para transmitir essa mensagem para eles. E essa mensagem que foi entregue para aquela igreja ainda se aplica para nós hoje. E é por isso que nós estamos estudando a carta aos Coríntios. O Senhor usou Paulo para cobrir uma variedade grande de assuntos na primeira carta aos Coríntios. Mas eu quero passar algum tempo agora pensando sobre a mensagem do capítulo 15. Eu espero que você abra sua Bíblia e acompanhe. E eu convido você a se juntar a mim enquanto nós vamos percorrendo esse texto e nós vamos considerar a mensagem de Deus para a igreja, para a nossa igreja, hoje. Nós vamos ver como é que nós podemos ser e viver aqui como vencedores. A primeira coisa que nós temos que ver é que no capítulo 15 de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, Paulo trata de uma mensagem importante e uma mensagem conhecida. Veja o verso 11. No verso 11 ele diz assim: logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Nesse capítulo, Paulo ensina a natureza essencial da ressurreição. Esse é o nosso tema hoje. Para que nós saibamos que existe uma realidade depois que nós deixamos essa vida.
é um ensinamento essencial, já que a doutrina da ressurreição dos crentes é fundamental importância para nós, para a nossa fé. Nós temos que saber que, embora este corpo se deteriore e morra, nós nunca vamos morrer. Se nós perdermos este conceito, essa verdade, nós corremos o risco de perder tudo. Então, nesse capítulo, a gente pode aprender as evidências da ressurreição, nos versos 1 a 11. Também as consequências de negar a ressurreição corporal, nos versos 12 a 19. Nós também podemos aprender o plano de Deus em relação à ressurreição, nos versos 20 a 28. E a motivação que nós recebemos por causa da ressurreição, nos versos 29 a 34. E a alegria do novo começo que nós recebemos quando deixamos essa vida terrena, nos versos 35 a 39. Mas no final do capítulo, Paulo acrescenta um tom de urgência, um tom de importância a partir do verso 50. E eu quero que você acompanhe comigo, então, a leitura de 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. A palavra de Deus nos diz assim: estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Pai amado, fala conosco, dá-nos o teu encorajamento e a tua esperança. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Por que essa mensagem é tão urgente, é tão importante? 2 motivos. Primeiro, por causa do evento repentino. Aqui está escrito assim: num instante, num piscar de olhos. Quer saber? Esse evento pode acontecer a qualquer momento. Jesus virá para o seu povo e virá sem aviso prévio. Assim. Seu povo vai estar aqui no momento, e no momento seguinte, ele vai ter partido. Não há tempo, não haverá tempo para fazer preparativos. Não haverá tempo para acertar as coisas. É urgente, por causa de ser de repente. Mas também é urgente por causa da seletividade do evento. É um evento para alguns. É o que está escrito. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando Paulo está falando em todos seremos, ele está se referindo às pessoas salvas.
Jesus está vindo para a sua igreja e somente para a sua igreja. Ele está vindo apenas para aqueles que depositaram a sua fé em Jesus Cristo. Então a mensagem é urgente, porque Jesus está voltando. A mensagem é urgente porque pessoas da nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de classe estão perdidos e estão indo para o inferno. Por isso, essa mensagem é urgente. A mensagem é urgente porque o tempo é curto. A mensagem é urgente porque há muito trabalho para fazer. A mensagem é urgente porque hoje é mais um dia para arregaçar as mangas e trabalhar para o nosso Senhor. Se nós cremos na verdade bíblica de que Jesus está voltando, nós devemos viver como se pudesse ser hoje. E quer saber? Pode muito bem ser hoje. Essa é a hora que você fala, amém. Maranata. Para quem não sabe, Maranata significa vem, Senhor Jesus. Deus tem uma mensagem para você, hoje. E é uma mensagem importante e urgente. E neste texto, então, nós aprendemos ou descobrimos que por causa da ressurreição, nós somos transformados. É o que o texto diz nos versos 50 a 53. Mas você precisa saber que nós não oferecemos nada de valor duradouro à nossa vida eterna. Quando nós vivemos nessa terra, nós descobrimos que nós recebemos um corpo terrestre fantástico. Nós ouvimos uma palestra nessa última sexta-feira que contou de várias coisas que funcionam bem. Mas e funciona mesmo, muito bem, considerando todas as circunstâncias. Mas este corpo não tem nenhum valor celestial. Ele não herda o reino de Deus. E não apenas isso. Qualquer coisa que conquiste a aprovação e o aplauso dos homens não tem nenhum valor aos olhos de Deus. Oscars, prêmios, medalhas, qualquer coisa, graus acadêmicos, essas coisas não herdam o reino de Deus. Quando Paulo disse isso, então ele falou, agora eu quero contar para vocês um segredo maravilhoso. Até esse momento, esse segredo estava oculto, era desconhecido, mas agora foi revelado. O conhecimento humano não conseguiu descobrir. Nenhuma investigação científica jamais pôde revelar este segredo. Preste atenção. Nós podemos ser de uma geração que será instantaneamente transformada. Nós. Eu acho que nós devíamos colocar uma placa na porta do berçário. Do berçário, escrito assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aliás, tem duplo sentido. Uma geração de crentes, talvez a nossa geração, será transformada da vida para a vida eterna, sem a morte. Já pensou? Aquela geração não vai morrer. Pode ser esta geração. Eles vão receber o seu corpo ressurrecto num instante, imediatamente, completamente transformados de um momento para o outro. As palavras que são usadas nesse texto são as melhores que o grego poderia trazer em termos de maior velocidade e menor quantidade de tempo. A ideia de piscar o olho era instantânea e rápida. Paulo também descreveu esse momento em 1 Tessalonicenses 4. Ele diz assim,
pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Animem-se uns aos outros com essas palavras. Digam para as pessoas que estão perto de você: Jesus Cristo está voltando. Você tem coragem de dizer isso agora para a pessoa que está do seu lado? Isso é uma descrição bastante completa do fim da era da igreja, quando os crentes vão ser removidos da terra, transformados imediatamente e estarão junto com Cristo para sempre. Mas, enquanto isso, nós precisamos ser realistas sobre a nossa humanidade. Veja bem, o que nós temos não é bom o suficiente. Goste ou não, os nossos corpos estão se deteriorando. Eles são perecíveis. Nossos corpos enfraquecem e perdem o vigor. Nossos corpos, o nosso cabelo fica cinza e cai. Ou as duas coisas. Nós estamos degenerando. Nós tentamos parecer mais jovens do que nós somos e fazemos papel de bobo. Usamos todas aquelas novas poções, todos os produtos que prometem nos fazer mais jovens. Alguns até passam por cirurgias extremas, suportam dor, simplesmente para melhorar a sua aparência. Mas quer nós gostemos ou não, as nossas vidas vão terminar. Estes corpos são mortais. A menos que nós sejamos realistas sobre essas consequências, sobre isso, as consequências vão ser desastrosas para a cultura, para a nossa cultura. Eu li um artigo que diz o seguinte: além disso, saber que somos mortais leva a todo tipo de maldade. Hoje nós ouvimos muito sobre pesquisas fetais. As células estão sendo retiradas de fetos abortados para serem usadas em pesquisas médicas. A pesquisa está descobrindo que os transplantes de células fetais podem beneficiar medicamente os já nascidos que sofrem de várias doenças que limitam a vida. Certamente está chegando o dia em que alguns defenderão que vidas humanas sejam sacrificadas no útero. Bebês colhidos deliberadamente para prolongar a vida daqueles cuja resistência à própria mortalidade não tem limites. Se temos mães de aluguel oferecendo seus serviços hoje, certamente há algumas que estarão dispostas a fazer um aborto por dinheiro. Nosso medo da morte nos levará a negar a vida a outros, a fim de nos mantermos vivos. A única resposta para o fato da nossa mortalidade não é prolongar esta vida, mas buscar a união com Cristo na sua ressurreição. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. É o que diz o verso 53. Nós não precisamos viver com tanto medo da morte, porque por causa da ressurreição nós somos imortais. Francamente, nós precisamos admitir que a morte é o nosso pior inimigo, o nosso pior pesadelo, é o que nós tentamos evitar de todas as formas, mesmo para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Como disse John MacArthur,
Mesmo para os cristãos, isso viola o nosso domínio da criação de Deus, rompe relações de amor, atrapalha as famílias e causa grande pesar pela perda daqueles que nos são queridos. Mas aqui nós temos uma verdade: a morte encontrou o seu fim. Isso é tão grande que precisa mais do que ser simplesmente falado, precisa ser cantado. Então o apóstolo Paulo canta o final da morte. A morte é o grande perdedor. Quando você é cristão, o que parece uma vitória para a morte é uma derrota absoluta. Pois os nossos corpos vivem novamente em vitória absoluta. Mas nós não podemos negar que a morte é uma ameaça real para nos selar nos nossos pecados. Essa semana minha esposa foi picada por uma abelha no pé. Você já reparou que muitos de nós ficamos muito nervosos com o ardor de uma picada de abelha? Realmente dói. E para alguns até é fatal. Assim como uma picada mortal de uma abelha, Paulo está lembrando que o dano causado na morte encontra sua fonte no pecado. O aguilhão, a picada. Onde o pecado está, infelizmente, vivo, atuante, é ali que a morte pode causar o seu golpe fatal. Então entenda, a lei de Deus revela os padrões de Deus e quando eles são quebrados, eles revelam o pecado do homem. Mas de fato, a lei já está escrita no coração do homem. Ele não precisava da lei escrita, nem dos 10 mandamentos. A lei de Deus foi escrita no coração de todas as pessoas e a nossa consciência é a testemunha. Só que nós desligamos essa consciência. E como resultado, todos nós falhamos em derrotar o poder do pecado. Mas, por causa de Jesus, nós não somos condenados. Aquilo que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos, Deus fez através de Jesus. Em nosso favor, Jesus viveu uma vida sem pecado, cumprindo todos os requisitos da lei. Ele removeu o nosso pecado, pagando a penalidade por ele. Ele satisfez a Deus com um sacrifício perfeito. E então Jesus Cristo venceu a morte, sendo ressuscitado dentre os mortos. E agora, como resultado, nós não estamos mais condenados e nós não temos medo da morte. Conheço a história da filha de um homem que havia pedido para um pastor ir lá orar com seu pai. Quando ele chegou, ele encontrou o homem deitado numa cama, com a cabeça apoiada em 2 travesseiros e uma cadeira vazia ao lado da cama. O pastor então presumiu que o homem tinha sido informado da sua visita e disse: "Acho que você estava me esperando." O homem respondeu: "Não. Quem é você?" O pastor disse seu nome e depois comentou: "Eu vi a cadeira vazia e imaginei que você sabia que eu ia aparecer." "Ah, sim, a cadeira. Você se importaria em fechar a porta?" E o pastor, meio intrigado, fechou a porta. "É que eu nunca contei isso para ninguém, nem mesmo para minha filha. Mas durante toda a minha vida nunca soube orar. Na igreja eu ouvi o pastor falar sobre oração, mas isso passava por cima da minha cabeça.
abandonei qualquer tentativa de oração. E aquele senhor continuou, até que um dia, 4 anos atrás, meu melhor amigo me disse, a oração é apenas uma simples questão de ter uma conversa com Jesus. Tem aqui uma sugestão. Sente-se numa cadeira, coloque uma cadeira vazia na sua frente e com fé, veja Jesus na cadeira. Não é algo assustador, porque ele prometeu, estarei sempre com você. Depois fala com ele, da mesma maneira que você está falando comigo agora. Então, eu tentei e gostei tanto que faço isso algumas horas, todos os dias. Mas eu sou cuidadoso. Se a minha filha me vir falando com uma cadeira vazia, ela vai ter um infarto ou vai me mandar para um hospício. O pastor então ficou profundamente comovido com a história e incentivou o senhor a continuar a jornada. Então orou com ele e foi embora. 2 noites depois, a filha telefonou para dizer ao pastor que seu pai havia morrido naquela tarde. Ele morreu em paz? Perguntou o pastor. Sim. Quando saí de casa, ele me chamou para o lado da cama, me disse que me amava e me beijou. Quando eu voltei, 1 hora depois, encontrei-o morto. Mas havia algo estranho. Aparentemente, pouco antes de morrer, ele se inclinou e descansou a cabeça na cadeira ao lado da cama. O que você acha disso? O pastor então enxugou uma lágrima do olho e disse, gostaria que todos... Não entendi. Eu vou explicar de novo. É a tecnologia. O pastor enxugou uma lágrima do olho e disse, eu gostaria que todos pudéssemos terminar assim. Então aqui tem uma verdade séria para você. A morte é a porta da vida eterna ou a porta de um julgamento terrível. Se nós morrermos nos nossos pecados, nós estaremos perdidos para sempre. Mas se a nossa fé está em Jesus, o poder do pecado foi derrotado. A dor, o medo, o pavor que acompanham a morte foram removidos. Por isso, se você é crente, eu quero encorajar você com isso. Nós devemos agir, viver como vencedores. Deus não nos chamou para simplesmente correr um tiro de 100 metros, Ele nos chamou para uma maratona. E já nos deu a vitória. É interessante que a maratona olímpica é uma prova inspirada num fato não confirmado da história de Atenas. Reza a lenda que no ano de 490 a.C., quando os soldados atenienses partiram para a planície de Maratona para combater os persas, as suas mulheres ficaram ansiosas pelo resultado, porque os inimigos haviam jurado que depois da batalha marchariam sobre Atenas, violariam as mulheres e sacrificariam seus filhos. Ao saberem dessa ameaça, os gregos deram ordem às suas esposas para que, se não recebessem a notícia da sua vitória em 24 horas, matassem seus filhos e em seguida se suicidassem. Os gregos ganharam a batalha, mas a luta levou mais tempo do que eles haviam pensado, de tal maneira que eles temeram que as mulheres executassem o plano. Para evitar isso, o general grego Milcíades ordenou ao seu melhor corredor, o soldado e atleta Fidípides, que corresse até Atenas, situada a cerca de 42 quilômetros dali, para levar a notícia. Fidípides correu essa distância tão rapidamente quanto pôde, e ao chegar conseguiu dizer apenas, vencemos, e caiu morto pelo esforço. Hoje mais cedo nós cantamos, Jesus venceu.
Ele derrotou a morte. Nós vamos ao túmulo vazio, ouvimos as boas novas da ressurreição e agora é hora de enviar uma mensagem de volta para o mundo. Que mensagem é essa? Eu posso sugerir que seja apenas uma palavra: vitória. Jesus venceu a morte. Aleluia! Infelizmente, essa única verdade não é tão evidente para muitas pessoas hoje, porque nós vivemos aquém da vida vitoriosa. Nós precisamos aprender de novo a viver a realidade da ressurreição. E no verso 58 você tem exatamente como Paulo sugere que nós façamos isso. Ele diz: portanto, meus amados, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Assim, nós precisamos estar profundamente enraizados na verdade. Nós devemos ser totalmente firmes e fortes, firmemente fundados naquilo que nós acreditamos. Entenda, os cristãos precisam saber quem são, precisam saber sobre o que são, por que eles estão aqui e para onde eles estão indo. Então, nós devemos estar totalmente engajados na obra de Deus. O pensamento de Paulo aqui, as palavras de Paulo têm a ver com exceder os requisitos. Nós não podemos ficar satisfeitos ou contentes em fazer o mínimo necessário, em viver uma vida medíocre. Não há um platô que nós alcançamos para podermos descansar. Isso não é cristianismo. Isso não é fé verdadeira. Nós devemos trabalhar sem concessões. À medida que o Senhor nos capacita e nos dá oportunidade e nos guia, nós temos que usar o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos talentos, os nossos dons, os nossos corpos, as nossas mentes, totalmente engajados no reino. E sabendo disso, nós devemos sempre lembrar que o nosso serviço tem valor eterno. Nós não fazemos nada que vai ficar se nós fazemos para Jesus. Porque nada que Deus faz é desperdiçado. Então, é hora de você agir como um vencedor. É hora de você viver como vencedor. É hora de nós, como igreja, vivermos como vencedores que nós somos, porque nós temos a vitória em Jesus. Pai amado, nós te agradecemos imensamente e de coração aberto pela vitória que o Senhor nos deu na cruz. Nós te agradecemos porque agora podemos declarar esta vitória ao mundo e nada pode nos impedir de comemorar, de celebrar esta vitória com Cristo. Pai amado, usa-nos como seus transmissores, como aqueles que anunciam a vitória de Jesus ao mundo. É o que nós pedimos agora, confiantes de que o Senhor mesmo está nos dando esta tarefa. E por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.
hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe.